E é feito de tinta acrílica, né? É, orgânica. Tudo muito orgânico, muito natureza. E não pode tocar, tá? Don't touch, it's art. E aí, gente perdida? Tá começando mais um Não Pode Tocar. Eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, mas muito provável que eu seja o host deste podcast. E como é que tá hoje, cão quarentener? Maravilha. Cuidado com esse focinho aí quando estiver passeando, tá, criatura? Tá certíssimo. E os convidados de hoje? Gostou dos nomes? E não é? A Vivian e o Acauã são lá do site Língua Livre. E eu também adoro a chamada do podcast de lá. A língua é sua e você usa como quiser. Pois é, a gente bateu um papo muito massa. Você que nos escuta, daqui a pouco você vai entender melhor do que se trata essa conversa. Antes disso, se você ainda não se inscreveu para receber os nossos episódios que saem toda semana, faça isso agora. Se você estiver no Spotify ou no Deezer ou em qualquer outra das plataformas que normalmente as pessoas usam para ouvir música, clica em seguir. Se você estiver por um agregador de podcast, então provavelmente você já se inscreveu. E se você estiver ouvindo a gente pelo site notamanuscrita.com, saiba que você pode receber os nossos episódios toda semana através de quaisquer desses meios que eu comentei e também pelo YouTube e até por e-mail. Todas essas formas de acesso estão linkadas na postagem desse episódio em notamanuscrita.com. Verdade. Bem lembrado, se você já nos acompanha há algum tempo, deve ter reparado que na descrição dos episódios não aparecem mais todos os links que antes apareciam, mas apenas um resumo do episódio. Se você quiser as referências e os links de todas as informações que a gente comenta durante o episódio, assim como os links para os nossos perfis pessoais do Twitter, tudo isso está na postagem original em notamanuscrita.com. Se você estiver nos ouvindo pelo celular, na maioria dos agregadores de podcast, basta você clicar na imagem de capa do episódio que você já é direcionado para a postagem no site. Mas isso é verdade também. Uma das maneiras de você nos ajudar é acessando o notamanuscrita.com. Lá você encontra, além dos episódios do Não Pode Tocar, do Pataquadas e do Não Pode Chorar, também textos, artigos acadêmicos, contos, crônicas, vídeos, ilustrações e mais um monte de conteúdos voltados para história, teoria, crítica e processos de criação em arte. Acessa lá. Isso aí é outra coisa fundamental. Compartilhe esse episódio para ajudar a divulgar o Não Pode Chorar. Isso ajuda demais a gente, é sério. Faz isso agora, vai. Clique em compartilhar, me manda esse episódio no Twitter, no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, no Facebook. Podcast é uma mídia majoritariamente independente e a gente precisa da ajuda de nossos ouvintes para chegar até outras pessoas. Se você quiser e puder nos ajudar ainda mais, considere a possibilidade de nos apoiar financeiramente. No final da postagem, lá em notamanuscrita.com, você encontra o link para o nosso PicPay, através do qual você pode passar a nos doar R$5 mensalmente ou fazer qualquer colaboração de qualquer valor esporadicamente. Em todos os lugares, né não? Tanto no PicPay quanto no Twitter e no Instagram você encontra a gente pelo @nãopodetocar. Lembre-se sempre de que o D de pod é mudo. Quem comanda os nossos perfis é o Tiwi e ele tá sempre lá de bom humor.
Nem sempre de bom humor, tudo bem? Chega de recados então. Agora vocês vão ouvir uma conversa que a Fabiana Pedroni e eu tivemos com a Vivian Paixão e o Acauã Pozino sobre as relações de pessoas cegas com produções e com os cenários das artes visuais e plásticas. Bora lá pro episódio. Hoje a gente está aqui com dois convidados e são duas pessoas que a gente já conversa há um tempo. Uma delas a gente já escutava, a outra voz a gente começou a escutar agora. Eu tô falando no plural porque da equipe eu não tô aqui sozinha, a Fabiana tá aqui comigo também. Alô, Fabiana. Alô pessoal. E a gente hoje tem o prazer de receber aqui, chamar o primeiro nome, vocês conhecem agora a voz de Acauã. Acauã, quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Olha, de onde eu vim, cara, eu acho há boatos de que eu vim daqui do Rio mesmo. Para onde eu vou aí é muito difícil. Bom, gente, um salve, um bom momento, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada. Eu sou o Acauã Pozino, sou articulista com muita honra lá do site Língua Livre. Sou daqui do Rio de Janeiro, estudante de letras, entusiasta de muitas coisas, entre elas da linguística e da arte. É basicamente isso. E eu ouço muitas coisas e falo sobre muitas coisas também. Eu não sei como é que o Rodrigo conseguiu escolher uma coisa para eu falar aqui hoje, mas é basicamente essa a minha apresentação. Bom, talvez seja uma informação útil para orientar o resto da conversa. Eu sou uma pessoa com deficiência, eu sou cego e é basicamente isso. Então, ótimo, já é uma ótima apresentação e já... Sim, é importante você falar do seu ser pessoa cega. Isso, obviamente, o ouvinte já sabe, que tem relação com a temática do nosso programa. Também para nos auxiliar aqui nessa conversa, a nossa pitaqueira oficial, pitaqueira eventual, já tem um título. A gente tem o prazer de receber aqui no Não Pode Tocar, Vivian Paixão. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Não Pode Tocar. É uma honra muito grande para mim estar aqui gravando com vocês. Eu sou uma ouvinte do Não Pode Tocar, gosto muito do trabalho de vocês. E recebi esse título aí de pitaqueira oficial porque, na verdade, eu estou de penetra aqui nessa festa, né? Eu fiquei, assim, até um pouco tímida, talvez, eu não sei se essa é a palavra, mas fiquei um pouco assim sem saber se eu teria muito como contribuir, porque afinal de contas eu não sou nenhuma especialista, né, em arte. Mas, enfim, esse é um assunto que me interessa muito, porque primeiro porque eu gosto muito de arte, de pensar em arte. Minha área de atuação, né? Eu sou formada em letras, me especializei na parte de linguística, mas estudei também literatura, sou professora de língua e literatura, e a literatura é uma arte, né? Como todas as outras. E no meu doutorado eu acabei me aproximando muito do tema da questão da deficiência visual, né? Até o Acauã foi uma pessoa de quem eu me aproximei muito, porque a gente teve muitas conversas nesse período, porque eu trabalhei com um assunto dentro da linguística voltado para tecnologia assistiva, para pessoas cegas, e aí, enfim, comecei a ler um monte de coisas relacionadas à deficiência, especialmente a deficiência visual, a descrição de imagens, né? A audiodescrição, e tenho projetos também para desenvolver nesse sentido. Então, assim, é um assunto que muito me interessa, embora eu não saiba até que ponto eu vou ter tanta coisa assim para agregar, né? Mas estou aqui para ouvir e, como o Rodrigo disse, dar uns pitacos eventuais. Acho que isso é uma das funções básicas, funções fundamentais aí do podcast, é a gente ter quem dê pitaco. Sem pitaco, o podcast não anda. Todo mundo sabe que o Penetra é sempre a pessoa mais legal da festa, né? Fala a verdade. Faltou dizer, Vivian, que você é uma descritora em High Definition. O Acauã fala que minhas descrições são em HD. Nossa, isso é um elogião. Um elogio e tanto, mas eu acho que é a generosidade dele. Mas a gente tá falando de descrição de imagem. A Vivian comentou que talvez ela não pudesse contribuir tanto, e repare no riso que eu dei enquanto eu falei essa frase, porque a gente vai falar hoje de um assunto que envolve arte, envolve a palavra, envolve a experiência
de pessoas cegas. No longínquo ano de 2019, o Acauã e a Vivian, eles nos enviaram mensagens no Twitter e nós começamos uma conversa sobre as relações entre pessoas cegas e trabalhos de arte. Certo, talvez você que nos escuta, caso tenha intimidade com produções de arte da década de 60, 1960 para cá, você poderia pensar, tudo bem, há tantos trabalhos que envolvem os demais sentidos além da visão, por que uma pessoa cega não teria relações com obras de arte? E o seu pensamento, ele não está necessariamente errado. Um detalhe que pode fazer diferença é o fato de que pessoas cegas não começaram a existir da década de 1960 para cá. Há mais alguns pontos aí que a gente poderia pensar, como, por exemplo, é que a maioria das pessoas, ao pensarem em arte, possuem como referência a pintura, a escultura, o desenho, talvez a dança, a música, o teatro e o cinema. Agora, e se nós fôssemos mais específicos e disséssemos artes plásticas e artes visuais? Nesse caso, a referência da maioria das pessoas apontaria para pintura, escultura e desenho. Isso não é à toa. O domínio desses meios como categorias da arte tem mais de 500 anos. Ao falarmos das relações que as pessoas têm com trabalhos de arte, devemos incluir as tradições, a história e as práticas que formam o senso comum. Agora se liga na loucura. Quando nós falamos de pessoas, isso inclui pessoas cegas. E mais ou menos com essas bases que a gente começou a conversar. E é por isso que é melhor eu começar a discussão aqui com uma pergunta direta pro Acauã. Bicho, como é que você foi se interessar por artes plásticas? Estou me perguntando isso até hoje, mentira. Bom, o que acontece é, eu cresci numa família de artistas. Minha mãe e meu pai são formados pela Escola de Teatro Martins Pena e não só por causa do teatro, eles têm uma ligação muito grande com a arte, sempre tiveram, com a música, com a literatura, por que não com a arte também. E a gente sempre frequentou o Centro Cultural Banco do Brasil, que é um lugar onde tem muitas exposições, muitas exposições, né, de arte contemporânea, onde você tem isso que o Rodrigo comentou, dessa mescla de linguagem, de ser um pouquinho mais acessível, né, mas por exemplo, você tem também exposições de autores anteriores e tal, e meus pais sempre fizeram questão que eu conhecesse, e quando você conhece, não sei, você pode falar qualquer artista anterior à década de 60 bom, obviamente, um dos que ficaram canonizados, quando você conhece, você provavelmente começa a gostar, ou no mínimo respeitar a pessoa, né, enquanto artista, por mais que não te agrade por algum motivo. E aí eu passei a gostar, quando era criança eu gostava muito de desenhar também, e eu gostava de fazer, o pessoal vai ficar bobo agora, eu gostava de fazer mesclas de cores, adorava, eu tinha umas caixas imensas de lápis de cera, e aí eu ia organizando assim, perguntando pra minha mãe, pro meu pai, pra quem estivesse mais perto. A cor desse aqui é qual e tal, eu ia arrumando os lápis de forma que eu soubesse qual era qual, e bicho, fazia altos desenhos e tal, então eu fui estimulado para isso desde criança, todo mundo sempre achou muito legal e tal, e foi mais ou menos assim. Quando eu cresci, não sei se talvez por perder essa ligação lúdica ou por muitas coisas que aconteceram aí, né, na vida, eu me distanciei um pouco, mas o gosto permaneceu, né? Quando meu interesse acabou se tornando um pouco mais, sei lá, mais maduro, mais intelectual, assim, quando eu entrei lá no Colégio Pedro II, eu tive aula de artes e, bicho, eu tinha que fazer, né? Eu tinha que fazer e eu queria fazer também. Aí acabou sendo ressuscitado meu gosto por arte, pelas artes, né, visuais mais especificamente. Acauã, eu acho que seria legal, fazendo aqui meu papel de pitaqueira, né, de plantão, eu acho que seria legal talvez você explicar para as pessoas que você, como é que você perdeu a visão ainda muito pequena, né? Você tem alguma memória visual ou, tipo, você era tão pequeno que você não tem nenhuma memória? Acho que isso aí, de repente, pode ser uma informação interessante. Então, quando eu perdi a visão, eu tive câncer de retina quando eu tinha uns 8 meses de idade. E aí eu tive que fazer a retirada do globo ocular. O primeiro eu tirei quando eu tinha 11 meses e o outro eu tinha 1 ano e 11 meses, quase 2 anos. E é engraçado, porque assim, teoricamente eu não tenho memória visual alguma, né? Mas, por exemplo, eu compreendo perfeitamente o conceito de cores e o conceito de cada cor especificamente. Então, eu não sei se isso é uma consequência da minha criação posterior e tal, mas assim, em tese, pelo menos, eu não me lembro conscientemente de nada
visual. Isso aqui acho que é o ponto que talvez mais choque as pessoas quando a gente pensa em uma pessoa cega interessada em artes visuais. Não necessariamente o fato de ser uma pessoa cega, mas quando é alguém que não tem essa memória visual, como a Vivi comentou, né? E é interessante também perguntar sobre a reação das pessoas na medida em que você percebeu que isso não era algo tão comum. E eu vou dizer que isso talvez não fosse algo tão comum, baseado pura e simplesmente na minha experiência como professor de curso de artes, assim. Até hoje eu tive um aluno com baixa visão. Um aluno que tinha 20% da visão de um olho. Nunca tive um aluno cego nos cursos de artes visuais e artes plásticas. E mesmo nas visitações em museus, quando eu trabalhava com o educativo de espaços culturais, também era muito raro a gente receber, a não ser que a gente fizesse um projeto especial, era muito raro. E eu vou ligar isso, é claro, ao fato de a gente viver num mundo com inacessibilidade. A pergunta é essa, assim, como que na medida em que você percebeu que talvez isso não fosse um foco dentro das áreas de artes, como que era a reação das pessoas ao você perguntar ou procurar se envolver mais com esse cenário das artes? Antes de o Acauã responder, eu quero dar mais um pitaco. Na verdade, eu quero lembrar uma frase dele, porque os ouvintes talvez ainda não saibam, porque não conhecem ele ainda bem, mas o Acauã, apesar da pouca idade, né, que é muito jovem, é um cara, assim, extremamente espirituoso. Então, ele, às vezes, tem umas tiradas que deixam a gente desconcertado. E nessa conversa aí no Twitter que o Rodrigo mencionou, no ano passado, né, quando nós começamos a discutir aí esse assunto, o Acauã saiu com uma que eu achei fabulosa, né, em relação ao nome do podcast aqui, Não Pode Tocar, né, ele falou assim, essa frase marcou todas as minhas idas ao CCBB, né, na minha infância. Então, assim, eu acho esse nome desse podcast fantástico e hoje eu acho que ele ganha um significado ainda mais interessante e mais rico, né? Quando você pensa que, enfim, não pode tocar, mas então como é que vai ser feito, né, esse contato com a obra de arte? Você conseguiu num comentário elogiar muito o Acauã e elogiar muito o nosso programa também. Mas vocês merecem todos os elogios. É muito fofo essa pessoa, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, cara, o Don't Touch Is Art, ele me acompanha desde que eu existo. Cara, algumas pessoas ficavam meio sem saber o que fazer, né? A outras, por exemplo, o que aconteceu na maioria das vezes foi eu ficar sozinho desenhando, sabe? Porque o pessoal não sabia o que fazer, então, tá bom, você quer desenhar, então toma aí os bagulho pra tu desenhar e ficar desenhando, entendeu? Vamos deixar o esquisito ali com as coisas esquisitas que ele gosta. A galera, não sei porquê, mas muita gente dentro do Benjamin Constant, que foi onde eu estudei, que é um instituto aqui no Rio de educação especializada para deficiência visual, apesar de inúmeras qualidades, há alguns defeitos que são inerentes à estrutura da sociedade, né? Que não tem nem muito a ver com o programa pedagógico e tal, que é aquela coisa de acabar fazendo dois mundos, assim, sabe? Aquilo que pertence ao reino da visão e aquilo que pertence ao reino dos cegos. Isso é um grande problema, por motivos óbvios. Mas isso acaba afetando também, por exemplo, quando quem desenhava no Benjamin eram os baixa visão, como o Rodrigo comentou, porque é quem tem interesse em arte, geralmente. Muitos cegos são ensinados a não ter interesse em arte. E aí eu comento aquilo que você estava comentando, que você não viu nenhum cego no curso de arte, eu também não. Eu não vi nenhum cego dizer que gostava da aula de arte do Pedro II. Ou porque não via graça em arte mesmo, e aí tem uma questão, um certo reacionarismo onipresente na nossa sociedade a respeito da arte mesmo, mas já vi também alguns dizendo que, sabe, eu nem vou pra essa aula, o que eu vou fazer lá, sabe? Não tem nada pra fazer nessa aula de arte. E eu ia, bicho, porque é presença, né? É presença e eu gostava, sempre gostei, porque que não ia fazer. Por sorte, a Maria Lia, que foi minha professora no primeiro ano, ela recebeu super bem e me incentivou e sentou comigo e falou, poxa, mas o que é que você consegue, o que é que você gosta e vamos lá, e vamos te incluir, como é que descrevia as imagens, né, porque tem que lidar com os quadros, com as coisas. Mas durante muito tempo, acho que talvez isso tenha até relação com o meu distanciamento mesmo, tipo, o pessoal não sabia o que fazer, porque os meus amigos cegos eu não tinha nem como conversar. Poxa, cara, eu fiz um desenho tão bonito, tu é maluco, não sei o que, deve nem saber o que tá desenhando. E a galera
professores sem saber muito o que fazer, sabe? Porque tem aquela coisa também de um coletivismo meio burro, que não é um coletivismo saudável, né? Aquela coisa da uniformização. E, tipo, cara, é só você que gosta de desenhar, desculpa aí, mas eu não tenho como fazer isso pra todo mundo. Foi mais ou menos assim. Mas aí foi bom, por outro lado, porque eu aprendi a desenhar com palavras, né? Sim, e juntar essa sua resposta com o comentário que a Vivian fez antes pra tentar exigir da desmemoriada da Fabiana, ver se ela lembra de um acontecimento. Ixi. Vou tentar, ver se ela lembra. Acho que ela vai lembrar desse, assim. Mas esse coletivismo burro que você tá falando, ele tem uma coisa muito doida dentro do cenário das artes, que é, definitivamente, enxergar um trabalho de arte não é o princípio para você se relacionar com esse trabalho de arte, independente dele ser uma imagem ou não. Mas a confusão e a supervalorização desse domínio da visualidade, ele nos leva a estender um pouco esse problema para trabalhos que eles necessitam de um contato físico. E eu vou perguntar para Fabiana se ela lembra do bicho no Malba, em Buenos Aires. Você lembra? Ai, meu Deus. O bicho no Malba? O bicho da Lygia Clark. Ah, nossa, sim, lembro. A gente tava no Malba e era um casal, não era? E eles pegaram o bicho da Lygia Clark e começaram a dobrar, né, a escultura, aquele elemento, né, de arte contemporânea, enfim. Os bichos da Lygia Clark, ela tem ali uma dobradiça, vamos dizer assim, né, um elemento que ele se dobra sobre si mesmo, ele se movimenta, então é um elemento extremamente tátil. E essa era uma das intenções, né, você trazer essa carga do tátil, do movimento, do corpo, do sujeito para dentro da própria composição da obra. E aí o sujeito viu a dobradiça, viu aquele elemento e começou a dobrar. E a gente presenciou este momento fantástico e que realmente foi assim um prazer enorme de finalmente ver alguém dobrando aquele bicho. E como é que terminou, você lembra? Era isso que eu tava tentando lembrar, eu tô dando voltas aqui, eu não lembro. O guarda, o vigia do Malva, que ele tava lá na outra ponta da sala, o sujeito veio correndo com o olho esbugalhado, sabe, uma expressão de desespero, os braços estendidos pro casal que tava com o bicho na mão e gritando, não, solta, e ele mesmo tirou da mão deles, arrancou a escultura da mão deles e colocou de volta em cima do cubo branco, assim, e o casal, a senhora principalmente, saiu falando, eles eram brasileiros, né, eles saíram falando, mas é isso que o trabalho é, gente, eu já encostei nesse trabalho, eu conhecia e tal, a Lígia, eu já encostei nesse trabalho tantas vezes. Não lo toques, é arte. E o doido é que aquilo é uma réplica. Aquilo não é nem assim, tem que preservar um original por uma questão de, sabe, você vai ter essa coisa de preservar como registro, o documento do que a Lygia Clark trabalhou. Não, aquilo era uma réplica. Aquilo foi fabricado depois, sabe? Não, todos já são réplicas, né? Cara, é uma, sabe, a base esse não pode tocar. A base é você não conseguir se relacionar com um trabalho de arte. E um trabalho como o bicho da Lygia Clark, ele obviamente não tem como princípio você observá-lo e ponto. Para fazer com que aquilo se torne um trabalho de arte, ele precisa ser manuseado. Isso evidencia pra gente que a visualidade, ela não domina tudo. Algo similar acontece com pinturas e com desenhos também. Você enxergar um desenho, ele te dá acesso a uma informação sobre o desenho. Principalmente quando a gente lida com arte moderna, essa informação ela pode não significar nada para quem enxerga. A gente pode pensar, por exemplo, em pintura abstrata, uma pintura do Pollock. Se mostrar uma pintura do Pollock, mesmo que seja uma pessoa que enxerga, ela pode menosprezar aquele trabalho, porque é uma série de linhas de tinta jogada numa tela de diversas cores que se emaranham e não tem uma forma, é extremamente bidimensional, não tem uma forma figurativa. Então, enxergar um quadro do Pollock pode não te dizer muita coisa, te dá uma experiência visual, mas não é o princípio para que você acesse o que há de mais interessante naquele quadro. Isso a gente não está falando de arte moderna para cá, de anos 60. Dá um pouco para gente essa perspectiva de por que a visualidade, ela, na prática, domina. E ela domina por um longo histórico. A gente vive o domínio da visualidade de forma geral, não só no campo das artes. A gente vive esse domínio no resto da vida. Exato. Você tem toda uma sociedade, toda uma infraestrutura que ela é pensada para ser vista com os olhos. É uma coisa que
eu tentei abordar um pouco no texto que o Rodrigo brilhantemente me ajudou a fazer, mas que eu falo o tempo todo para quem eu converso. As coisas reais, as coisas da vida são feitas para serem vistas com os olhos. E isso é uma das principais bases para o capacitismo de forma geral contra as pessoas cegas, no caso, né? Porque tem pessoas com uma série de deficiências, mas eu falo pelo meu nicho aqui. Isso se expressa na arte também. Em muitos casos, inclusive no caso da arte, isso não é uma coisa tão absoluta assim, porque você tem o Sartre vai tratar disso e Bakhtin fala disso um pouco também pelo lado da linguística. A imagem, ela é acompanhada necessariamente por signos para ela ser significada, né? Literalmente. Então, a imagem, se você for parar para pensar bem, ela é formada na consciência. Ou seja, por exemplo, a maior prova disso é que você olhar para esse quadro que o Rodrigo escreveu, cada pessoa pode associar aquilo com uma coisa, inclusive com nada. Você pode não associar aquilo a nada, porque não tem nada na sua cabeça, nenhum signo que você tenha previamente tido contato que dê conta daquilo. Ou pode, de repente, você achar uma coisa que, olha, rapaz, ele pode estar querendo dizer isso aqui. Quando você para analisar, você percebe que a imagem, ela é quase que estritamente, né? Não vou dizer estritamente, mas ela é majoritariamente consciencial, não é tão atrelada ao sentido como gosta-se de mostrar por aí. O problema é que isso está tão arraigado na ideologia que as pessoas associam a imagem a qualquer tipo de interação com a realidade, de modo que, inclusive, com a realidade da criação artística. Então, você olha para uma pessoa cega e pensa, bicho, essa pessoa não tem condição de interagir com nada, muito menos com arte. Tava pensando nas origens disso, até no momento em que comecei a escrever a pauta, pensei, será que vale a pena a gente entrar nessa longa cauda histórica? Mas acho que algumas pontuações até para entender isso que você comentou agora, elas são importantes, assim. Uma delas é o que você trata no seu texto também como sinonimização. Falei certo? Que Falou. Liga a ideia de arte a artes visuais, como se falou em artes, isso é sinônimo de artes visuais. E a gente tem uma relação similar com a história da arte, de um entendimento de história da arte com a história das imagens. Não é à toa também. História da arte, ela durante um bom tempo, ela foi compreendida como história das imagens e muitos historiadores trabalharam nessa linha. O que se analisava como conteúdo para a história da arte é o que pudesse ser compreendido como conteúdo visual. Então, fora esse conteúdo visual, você dispensava para outras áreas. Aí você dispensaria para a história da literatura, você dispensaria para a história do teatro, dispensaria para outras histórias. Isso é uma coisa muito própria da virada para o século XX, que a gente começou a separar essas disciplinas. E aí, o que é engraçado também, porque ao mesmo tempo em que a arte moderna ela nos dá essa liberdade e ela diz para quem enxerga com os olhos que, olha, isso aqui não é o suficiente para você compreender esse trabalho, é também durante o desenvolvimento da história da desenvolvimento da arte moderna que a separação dessas categorias ela fica mais nítida. Da pintura não querer ser descritiva e figurativa para não emular características da literatura, da música não querer ser figurativa e narrativa para não emular características do teatro, por aí vai. Esse é um movimento que a gente chama de formalismo dentro da crítica e da história da arte, e que pra gente começou realmente no finalzinho do século XIX. Eu não sei se dentro da história da literatura, ou dentro da literatura, quando se houve essa separação, essa pressão para que houvesse uma separação de quais são as características fundamentais da literatura e se ela deveria se separar das demais artes. Conhecimento único que eu tenho disso é um livro chamado o Laocoonte, de um filósofo alemão, o Lessing, que criticava a literatura do século XVIII como uma literatura que era muito descritiva, que estava parecendo pintura, e para ele isso era negativo. Essa é uma crítica que o próprio Machado de Assis fazia, né, em relação... A gente tem muito o costume de estudar a história da literatura e a literatura de forma geral, principalmente na escola, por meio da periodização, né? Da periodização dos estilos de época. Acho que na história da arte também vai por um caminho parecido. E aí a gente tem ali
aquele período do século XIX em que você tem uma grande ascensão do realismo, né, na Europa, um movimento chamado realismo, que vem como uma resposta ao romantismo. Ou seja, isso é o discurso que a gente está acostumado a ouvir e a reproduzir em sala de aula, né? O realismo que surge como uma espécie de reação ao romantismo, que por sua vez era aquela exacerbação da subjetividade, né, do sentimentalismo, e aí o realismo vai nesse sentido oposto, que numa tentativa de tentar ser objetivo, acaba caindo muitas vezes num descritivismo exagerado, né, nessa tentativa justamente de fazer uma fotografia da realidade, né, e aí acaba caindo num descritivismo muitas vezes visualista. E o próprio eu não conheço esse autor que você mencionou, alemão, mas o próprio Machado de Assis fazia muito essa crítica aos realistas europeus da época dele, né? O Essa de Queiroz, o Flaubert. O Machado de Assis, embora seja frequentemente chamado e rotulado por aí de realista, o realismo dele é um realismo bem diferente, né? Desses nomes, desses expoentes aí do realismo europeu, que caíam mais nesse descritivismo. Exatamente, inclusive eu não consigo entender quando dizem que Machado descreve demais. Eu leio Machado todo de novo procurando a descrição exagerada e não acho. Mas acho que acho que é uma questão que a Vivi comentou muito da época também, né? Fico puxando para a área de história da arte. Na área de história da arte havia uma pressão realmente muito grande para que os artistas eles não se misturassem, né? Inclusive a teoria formalista que a gente tem, e que ela vem com mais peso no final da década de 30 e década de 40 do século XX, com o crítico americano Clement Greenberg, ela desenvolve a história da arte moderna a partir da separação das disciplinas, que é o que ele entende como autorreflexão. Cada disciplina buscando os seus princípios constitutivos, e para ele isso valeria para a filosofia com Kant, isso valeria para a ciência, isso valeria para a história, valeria para a geografia, valeria para todas as disciplinas que elas começam a se entrincheirar durante o final do século XVIII, o correr do século XIX, até chegar à modernidade. E isso se relaciona muito com essa determinação de artes visuais, que é uma das coisas que está presente no texto do Acauã, que a gente conversou bastante fora. Por que falar em artes visuais? Por que se começou a falar em artes visuais? Eu vou fazer uns comentários para jogar para Fabiana agora. Não vai nem ser exatamente uma pergunta não, tá, Fabiana? Porque quero te deixar livre para ver o que você comenta a respeito disso. A Fabiana, para quem já acompanha e Não Pode Tocar há algum tempo, ela é uma pesquisadora da imagem. E ela trabalha com vários sentidos de imagem nas suas pesquisas. E se pensar, a gente fala imagem normalmente, mas a imagem ela pode ser cortada, o sentido de imagem pode sofrer diversos recortes, e ela pode se unir a outros termos, a outros conceitos, para a gente falar de especificidades da imagem, como imagem-corpo, imagem-objeto, e isso para a gente, dentro da história da arte, é muito longevo. A relação que a gente tinha com a imagem na Idade Média ela era muito mais física, corpórea, ritualística, e ela vai se tornando mais fria e mais distante até a gente falar em história das imagens com um sentido mais próximo de artes visuais que a gente tem hoje, né? Aí chega a Fabiana pesquisando livros infantis ilustrados hoje, e o fato de você precisar pegar um livro e não só enxergar com os olhos a imagem, né? Eu tava aqui o tempo todo, desde que a gente começou a gravação quietinha, né? Eu pensei, será que eu vou começar a criar os pitacos também, né? Eventuais. Eu pensei, não, vou esperar um pouquinho, uma hora eu começo a falar esse monte de turbilhão de coisa que tá vindo, e eu não sei exatamente como organizar. Obrigada, Rodrigo, por organizar um pouco tudo isso. Porque vocês vão falando e eu vou retomando toda a minha carreira de pesquisa, de como que eu fui traçando vários caminhos diferentes em relação à imagem, né? No começo eu trabalhei muito com manuscritos medievais na graduação e no mestrado, e ao mesmo tempo também trabalhando como artista contemporânea, então lidando com a imagem de um outro modo, e agora com literatura infantil, e todas essas imagens, é impressionante como elas se distanciam, mas ao mesmo tempo elas se encontram, porque a gente está falando de imagens que elas funcionam, que elas existem, né, que elas estão ali relacionadas a um sujeito. Então, quando o Acauã estava falando, né, que você faz essas mesclas de cor, né, medindo ali pela descrição de quem estava mais próximo de você, eu comecei a lembrar das produções do Elliot Sica em relação aos bólides,
né? Como que, quando eu estava trabalhando com produção contemporânea, essas produções foram muito interessantes de ver, porque os bólides, eles eram objetos em que a cor, ela tomava uma dimensão de corpo, sabe? De algo que você precisa tocar e sentir. Então, ele pegava muitas vezes o pigmento e colocava ali intensificado numa areia ou em algo assim, e dizia que aquela cor era o azul, e aí você encostaria e sentiria no tato, na pele, no pé, seja como fosse, né, na sua ação, aquela sensação de cor. E muitas dessas descrições, essas aproximações, elas vieram, na verdade, de trazer o corpo, o tato ou outros sentidos em contraposição àquilo que era dominante, que era a visão, né? Então, essa cor que toma um espaço, ela vinha em contraposição a uma cor que ela era para ser contemplada, né? Numa visão mais tradicional da arte. E aí, quando fica pensando a visão tradicional da arte, do contemplar, etc., tudo isso que está em volta dessa imagem, que a gente considera como imagem, ela vai ter tantas modificações dentro da história da arte, ou mesmo até fora dela, que um nome só não vai dar conta de tudo, né? O Cauã estava falando do Sartre, então a gente tem um outro tipo de pensamento dessa imagem, que ela vai também para uma imagem mental, para uma imaginação, e ao mesmo tempo em que um dos textos que me fez desgarrar um pouco dessa ideia da imagem como algo que é visual, ou que é exclusivo das artes, foi quando eu fui saindo da graduação para o mestrado, eu me deparei com um texto que eu já conhecia, mas assim, que eu fui realmente, né, me aprofundar um pouco mais, que era um livro do Hans Belting, que se chama Semelhança e Presença, a história da imagem antes da era da arte. Quer dizer, ele vai trabalhar uma produção que é anterior europeia, sim, né? Mas que ele abre margem a pensar que essas imagens, elas existiam antes desse momento em que a gente começa a nomear essas coisas como arte. E aí a gente vai ter que encontrar uma imagem que ela fala de uma outra linguagem que não é apenas a visual, né? Então, quando se trabalha uma imagem medieval, por exemplo, você tem que pensar no suporte. Ela está numa catedral, ela está numa parede, né, ou ela está num manuscrito. Qual que é o corpo dessa imagem? Você tinha sujeitos que encostavam nela? Era possível encostar? Era possível que ela usasse que tipo de material? Ela era realmente para ser vista ou para ser comida? Como se for pensar a hóstia, né, o corpo de Cristo ali dentro dessa questão cristã. Então, tudo isso se tornava imagem. E aí, como que você vai chamar isso tudo só de imagem ou de arte? E aí a história da imagem, ela começa a absorver outros nomes, ela sente essa necessidade de dar outros nomes, né? Se vai se relacionar mais ao corpo, ao objeto, ou Daniel Rousseau, que vai falar de uma imagem presença, porque ela se presentifica não só para os olhos, mas para toda uma ritualidade, para toda uma presença dela mesmo na sociedade, não só para aquele que enxerga, mas para aquele que consegue tocar e vivenciar a imagem. Quer dizer, tudo isso que chega como uma grande bomba e fala, então, visão não reduz o nosso mundo. E aos poucos a gente tem tentado reorganizar, pelo menos desde a década de 90, dentro da parte, né, de historiografia, de história da arte, todas esses questionamentos que a gente muitas vezes não fazia, justamente por deixar à margem não só as pessoas que que são cegos, né, que não tem ali que tem uma baixa visão ou que realmente são cegos, dessa margem social, mas também uma margem social que ela vai entrar também dentro da área de pesquisa, da área do que a gente considera como produção, né? Essa ausência, ela vai repercutir também numa ausência da pesquisa. E enquanto vocês falavam, eu fiquei pensando, gente, e a literatura infantil? Como é que funciona? Porque pensando, né, de tudo que eu trabalhei até então, e agora eu estou trabalhando a literatura infantil, a livros imagem, que são constituídos só por imagens, como que é essa relação, sabe, essa tradução? E é algo que eu não sei, e é algo que até então eu não tinha me perguntado. E isso fica muito claro por essa ausência de um contato pessoal, de um contato de saber e vivenciar a existência do outro, que é diferente no sentido da visão, mas que no final das contas a gente precisa se cercar dessas trocas. E aí eu fiquei pensando como que acontecem essas traduções, se a gente tem esses diferentes modos de se pensar uma imagem, mesmo que seja a mesma imagem, né? Você tem ali um quadro, sei lá, do século XVI, ele em diferentes momentos históricos, ele é trabalhado de uma forma diferente, ele é comentado de uma forma diferente. Se fosse antes da era da fotografia, a gente teria as gravuras que iam circular,
demorar mais para outras pessoas terem contato com esse material, se a gente pensa um pouco mais para frente, para outros grupos, uma audiodescrição, mas como que socialmente ainda, e dentro de alguns campos do saber, pensando dentro da própria história da arte, que é a minha área de atuação, como que a gente continua perpetuando esse estar à margem, se pessoas, como o Rodrigo disse, né, pessoas cegas existem muito antes da gente teorizar sobre tudo isso. Por que até então poucas pessoas estão se perguntando a respeito, ou talvez muitas pessoas estão pesquisando a respeito dessa tradução, por exemplo, dentro da literatura infantil, mas o acesso ainda é pouco, né? Esse mundo inacessível dessa troca. Então, quando eu penso essa questão da imagem, ela faz a gente ficar ansioso. Eu não sei se é essa sensação que vocês têm. A gente vai dar conta de tudo, a gente precisa dar conta de mais coisas, porque ainda está faltando muita coisa. Dizer que existe história da imagem é só um primeiro passo para tirar essa carga de visão também só da imagem, né? Eu falo muito rápido, desculpa. Tava tudo entalado aqui. Fabiana, você estava falando aí, soltando, né, tudo que você tava pensando aí esse tempo todo. E conforme você tava falando também, um monte de coisas foram me ocorrendo, assim, que às vezes fica até difícil de a gente organizar, né, tudo que a gente tá pensando para conseguir falar. Eu vou começar do final aí eu quero comentar essa sua fala, mas vou começar do final, quando você fala dessa tradução, né, por exemplo, de traduzir as imagens, quando você se depara com a necessidade de traduzir essas imagens para uma outra linguagem, porque você, de repente, se deu conta, né, no sentido de que você está vivenciando e experienciando esse contato com o outro, e essa demanda do outro por essa tradução, né? Eu acho que o Cauã vai poder falar muito melhor disso do que eu. Até esse texto dele aí, que a gente estava comentando, a ideia surgiu, né, a partir dessa discussão, de uma conversa que a gente estava tendo sobre essa discussão de que a obra de arte, na verdade, o contato com a obra de arte sempre é um contato com subjetividades, né? Sempre é um contato de alguma forma mediado. Deixa eu reformular o que eu estou querendo dizer. Eu vou deixar o Cauã falar melhor sobre essa questão da subjetividade, né, mediada, o contato mediado com a subjetividade pela obra de arte, mas retomando um pouco também o que foi dito antes sobre esse visuocentrismo que existe na nossa sociedade, até mesmo se a gente sair da discussão do escopo das artes, se a gente for pensar em termos bastante científicos e pragmáticos, a gente percebe o quanto a gente é ignorante e nós videntes, né? Pessoas que enxergamos, como a gente é prepotente de confiar na nossa visão como se ela fosse algo objetivo e único e infalível, né? Como se o fato de você enxergar alguma coisa, a gente confia na nossa visão, assim, com um grau de certeza que é uma coisa irracional, assim. E se você for ver, até quem estuda a visão de um ponto de vista científico e fisiológico, a conclusão que se chega é que a visão é subjetiva, como o Cauã disse, a imagem ela é formada na consciência, e isso vai desde diferenças individuais mesmo, lá no aparelho óptico de cada um, que, sei lá, um tem mais, como é que é a aula de biologia, né, do ensino médio, os cones e os bastonetes, e aí você vê a cor um pouco diferente do seu colega, e a visão periférica, que um tem um ângulo maior, o outro tem um ângulo menor. Inúmeras pesquisas, né, que indicam, por exemplo, eu estava lendo outro dia, se não me engano, foi até num livro que eu estava lendo sobre probabilidade, né? Não tem nada a ver. Mas, assim, que a nossa visão, na verdade, é muito focada em um espaço muito pequeno. E a imagem que se forma no nosso cérebro é uma junção de várias imagens que nós captamos com o movimento rápido dos nossos olhos. E nosso cérebro é que junta tudo e forma uma imagem. A gente tem a impressão de que a gente está vendo uma sala inteira, quando, na verdade, você precisa movimentar seus olhos e fazer vários recortes e depois montar aquilo tudo dentro da sua cabeça. Aí a gente tem a ilusão de ser algo muito objetivo, a gente tem a ilusão de que a gente está vendo com os olhos, quando na verdade a gente está vendo com o nosso cérebro, né? Com a nossa mente. Enfim, por que eu estou falando isso? Porque a própria construção da imagem, e aí eu estou falando de qualquer imagem, né? Estou aqui sentada na sala, olhando para minha mesa e para minha televisão. E a construção dessa imagem na minha mente é subjetiva.
subjetiva, né? Qualquer pessoa que já tenha bebido umas e outras ou feito uso de psicotrópicos vai saber do que eu tô falando, né? Os seus olhos não saem do lugar, mas você começa a ver as pessoas duplicadas, né? Começa a ver tudo. Tem gente que toma uns negócios aí que começa a ver a parede derretendo. Então, assim, a pessoa tá vendo aquilo, mas tá vendo porque a imagem tá se formando dentro da cabeça dela, né? Eu acho que é um pouco por aí. E muitas vezes esse formar na cabeça, né, essa subjetividade, é algo que perpassa também o corpo, né? E lógico, aí eu vou puxar a sardinha para aquilo que eu tenho trabalhado muito, que é a relação do corpo com a construção da imagem. E lembrando de tudo que eu trabalhei há uns 10 anos em relação a manuscritos medievais, eu fico impressionada como que tem tantas questões que elas são, seja do campo artístico, né, de outros campos, mas que a gente fica centrado tanto em cima da visão, como você disse, a gente não consegue perceber que existem outras relações dentro da própria imagem, né? Às vezes você tem ali elementos que eles são, pela própria história da arte, considerados a priori como resquícios visuais de alguma ação, mas que no final das contas eles são restos de uma ação, né? Se a gente pensar de rituais que usavam tinta que era soprada por algum tipo de instrumento, soprada sobre as mãos de pessoas pré-históricas, enfim, que você tinha ali aquele soprar a tinta em cima da mão e a mão ficar na parede das cavernas, né, ali marcada, mas você tem uma imagem que ela é da mão, mas o elemento ritual que envolvia todo esse soprar a tinta sobre as mãos, de todo esse elemento, e a tinta que fica grudada na mão, que faz essa imagem negativa, muitas vezes ela foi desconsiderada dentro do modo como a gente via as imagens, como a gente percebia e pensava elas, né, porque a gente estava sempre centrado em cima daquilo que era a visão. A partir do momento que a gente para pensar que, não é só a visão que norteia a ideia de relação, né, relação com o mundo, relação com tudo que nos cerca. Então, isso dá margem para outras pessoas também existirem. As discussões atuais, eu acho que elas abrem margem também a isso, né? Não que elas não existissem antes, mas a gente começa uma tentativa cada vez maior de trazer isso para dentro da discussão, né? A questão da subjetividade, né, que a Vivian comentou, foi muito interessante. E aí foi engraçado, porque eu tive essa conversa com a Vivian meses antes de entrar na faculdade. E entrando na faculdade, eu tive um par de aulas que me remeteram imediatamente a essa discussão, que foi uma concepção contemporânea de língua que está ficando cada vez mais em voga, que é uma concepção socio-interacional de língua, no sentido de que... de língua não, de discurso, desculpa. E discurso e de sentido também. Que o sentido do discurso vai sendo construído conforme ele passa pelas diferentes pessoas. E aí, nessa aula, falei, caramba, é o que a Vivian estava falando. Porque o que acontece, né? O que eu cito no meu texto, inclusive. A subjetividade na obra de alguém que produz essa obra, inevitavelmente. Porque tudo que essa pessoa produzir, né, e a gente vai ver essa formulação de diferentes formas ao longo da história de pensadores. O Gramsci vai formular brilhantemente que não existe arte, não existe cultura alienada de nada, de politicamente ausente, né, politicamente separada. Mas pra cá, essa concepção socio-interacional ela deve ter, sei lá, 20 anos, 30, um pouco mais. É perceber que, assim, quem produz algo está produzindo necessariamente de forma subjetiva, ainda que você tente limpar o máximo possível, fazer aquela coisa de maneira que ela seja acessível a outras subjetividades, mas vai ter algo seu ali, de qualquer forma. Quando você contempla uma obra, contempla no sentido mais amplo possível, assim, quando você ouve uma música, lê um livro, lê uma manchete de jornal, ultimamente isso está cada vez mais evidente, né? Você entra em contato com a pessoa que produziu de alguma forma, só que aí você coloca a sua subjetividade, você traz aquilo para você, toma para si, e vai incorporar para aquele discurso elementos que são seus, que podem ser não só apenas seus, mas de um corpo social ao qual você pertence, mas que elementos que são seus. Por que eu lembrei da nossa conversa? Porque a nossa conversa foi basicamente assim: se um autor tem subjetividade e um observador tem subjetividade também, quando eu recebo essa descrição está permeada por essas coisas, e é necessário, e aí talvez, não sei, talvez por isso muitas pessoas cegas se afastem desse tipo de relação com a obra estritamente visual, né? Porque isso implica você fazer essa peneiração, e é uma peneiração que dá trabalho, sabe? Você pegar e... Não, peraí, isso aqui é uma interpretação da pessoa. O que tem de concreto aqui, vamos dizer. E aí você, talvez, no final das contas, até concordar. Nossa, é mesmo. Concordo com o que ele falou, parece mesmo, não sei o quê. E você também ter contato com críticas depois, né? E ver
o que um crítico está dizendo e, enfim, incorporar isso à sua análise também. E eu parei para olhar em retrospectiva e percebi que eu fazia isso o tempo todo. Mas hoje eu percebo como isso é complexo. E aí é meio foda você exigir isso das pessoas, porque isso é um pensamento complexo. Só comentar uma coisa que a Fabiana tinha falado. A literatura infantil é a coisa mais acessível da história desse país. É a coisa mais fácil de você conseguir. Em qualquer biblioteca tem 457.833 livrinhos para criança com desenhos em braille, coloridinhos, com um cheirinho gostoso. Chega a ser irritante. Porque às vezes você vai na... Sério? Porque, por exemplo, a Biblioteca Parque Estadual aqui no Rio, alardeou-se durante muito tempo que ela tinha um acervo em braille, não sei o quê. E aí eu fui conversar com alguns pares, né? E aí falaram que o que mais tem, salvo uma obra ou outra, é literatura infantil. Não sei porquê, talvez, sei lá, já apostando que a pessoa quando crescer vai ter recalque com literatura, né? Não sei se todo mundo tem mesmo, e aí por que eu vou produzir, né? Mas a literatura infantil é uma das coisas, ou talvez por ter sido o primeiro, não sei, é uma das coisas que está mais em voga aí, nessa questão de ser acessível às pessoas cegas. Talvez porque também há um envolvimento muito grande das faculdades de educação, de faculdade de pedagogia. Era isso que eu ia falar. Talvez tenha a ver com uma iniciativa das pessoas, porque tem muita gente que trabalha com educação especial, né? E trabalha com crianças. Exato, exatamente. Inclusive, eu já vi muita gente na UERJ falando que estava fazendo pedagogia porque queria lidar com pessoas com deficiência. Aí, deu vontade de falar, amada, pessoas com deficiência crescem também, não sei se você sabe, mas, assim, não critico também não, é importante, porque nessa fase da socialização é onde você mais precisa ser reconhecido como gente, né? Provavelmente foi essa acessibilidade crescente, talvez mais recente até, ela vem então dessas iniciativas, né, que por conta desse contexto aconteça mais para a educação infantil, mas provavelmente em breve isso deve também se expandir para outras faixas etárias, né, de interesse. Acho que depende muito do contexto mesmo de incentivo, e algo também que acontece bastante, às vezes, de compras de acervo, principalmente quando são de bibliotecas públicas, é que você tem ali um levantamento, e que esse levantamento vai depender muito de um sujeito. Às vezes a gente esquece que instituições são também constituídas por pessoas, né? E a depender de quem fez esse investimento, podia ser uma pessoa que era talvez da área de pedagogia ou que tinha um interesse ali voltado para esses livros infantis. Algo que eu não sei se acontece de fato aqui, por exemplo, no Espírito Santo. Acho que aqui ainda é um pouco mais deficiente nesse sentido. Pelo menos a biblioteca pública que é da cidade aqui de Vila Velha, né, que é onde eu moro, eu não me recordo tanto, se talvez tenha mudado, né, nos últimos anos, mas não era assim tão acessível. Aqui a gente até tem alguns projetos, mas todos eles dependem da capacidade de trabalho do Instituto Braille, e que não tem tanto investimento, então também reduz a capacidade de realização da maioria dos projetos dentro de biblioteca, né? Mas tem alguns, a gente consegue ter alguns, mas isso é extensão maior para a literatura infantil, ela também se reproduz aqui, da mesma maneira. Fico pensando nos meus alunos e alunos de pedagogia, que também esse cenário que o Acauã pintou, ele se verifica lá. A gente tem uma boa parcela de alunos e alunos de pedagogia que tem interesse em trabalhar com acessibilidade, mas até certo ponto. Depois daquele ponto, não é interesse, assim. Então, ficou no infantil, nos primeiros ciclos do fundamental, escapou daquilo, a gente já cai num limbo. Isso até entrou na pedagogia, isso me remete a uma coisa que a gente discutiu no nosso grupo de mensagens no Twitter. Esse conceito interessante de grupo de mensagem no Twitter. Conceito que vocês me apresentaram, inclusive, que eu não conhecia. E olha que funciona bem, né? Acho que no Twitter não tem tanta pressão de responder as mensagens o tempo todo, e não tem tanta pressão. Mas uma das coisas que a gente comentou lá era sobre o termo
artes visuais, os termos artes visuais como algo que se tornou comum e comum dentro do ensino, e que isso não é algo tão antigo assim. Na prática, trabalhar com a restrição de artes visuais é algo que remonta à LDB de 1971, se não me falha a memória, que trouxe para o ensino de artes o que a gente chama de polivalência. Então, o professor de artes teria que dar conta de uma série de áreas, e essas áreas elas precisavam ser nitidamente divididas. E ao realizar essa divisão, a gente chegou aos poucos naquilo que está mais bem determinado nos parâmetros curriculares nacionais de 1997, como 4 grandes eixos de ensino da então educação artística, que é música, teatro, dança e artes visuais. Então eles ficaram separados. Obviamente, isso não considera as transformações que elas ocorrem a partir do paradigma da arte contemporânea. Agora eu quero puxar um pouco a discussão em cima disso, porque talvez o que a gente encontra a partir dos anos 70, principalmente aqui no Brasil, dê algumas respostas para a gente. Uma das características desse novo paradigma para o cenário das artes, que a gente chama de arte contemporânea, é a inevitabilidade da mediação. Trabalhos de arte teriam sempre precisado de mediação, mas a gente fazia questão de ignorar isso muitas vezes. Então, a gente poderia remontar ao século XVIII, com aquele que é entendido como um dos primeiros críticos de arte, que é o Diderot. O trabalho que o Diderot fazia era muitas vezes uma descrição das imagens. Ele publicava panfletos, distribuía esses panfletos na entrada dos salões, e os panfletos descreviam as imagens para pessoas que enxergavam com os olhos, e porque o fato delas enxergarem com os olhos não as capacitava para compreender minimamente o que elas encontravam nos salões. Então ele precisava descrever: aqui nesse quadro, à sua direita, você tem a figura de um sátiro, que significa isso, isso e aquilo outro. Se você seguir a linha horizontal azul, que é essa linha do horizonte, você vai observar ao fundo a representação de um lago. Ele fazia essa descrição para auxiliar quem visitava os salões. Então, a partir disso, a gente desenvolveu uma tradição de mediação de exposições de arte, principalmente, que ela se torna cada vez mais fundamental. Vocês comentaram sobre subjetividade, e eu me lembrei da ideia de coeficiente artístico. A gente tem um dos nomes mais citados na teoria e na história da arte no século XX, se não o mais citado, que é o Marcel Duchamp. O Marcel Duchamp, ele pensou o que a gente chama de coeficiente artístico. Ele dizia, em outras palavras, o que vocês disseram agora. O artista tem uma ideia e ele quer apresentar essa ideia. Mas para apresentar essa ideia, ele tem que passar pela sua própria subjetividade e pelas limitações do meio ou dos meios que ele escolhe para comunicar a sua ideia. Quando o receptor, o público, vai entrar em contato com esse trabalho, o público também tem a sua subjetividade e as suas limitações de interpretação. O coeficiente artístico é a relação entre aquilo que o autor gostaria de comunicar e aquilo que realmente é comunicado para quem consome o trabalho de arte. Esse coeficiente artístico sempre esteve presente, ele é evidenciado na arte contemporânea. Todo trabalho de arte contemporânea precisa de mediação. Essa mediação ela pode ser um mediador cultural, dentro de um museu, que vai receber o público, dar orientações, vai estar ali para conversar. Essa mediação também está presente na feitura, na realização dos trabalhos de arte. Um artista tem uma ideia, mas essa ideia pode ser realizada por uma equipe ou outra. Pode ser realizado por alguém da engenharia, pode ser realizado por montadores, pode ser realizado por marceneiros, pode ser realizado por programadores. O artista teve a ideia e vai precisar de uma mediação para que ela venha a cabo. Então a gente está desde o processo de criação até a relação do público. Hoje a gente já não trabalha mais há um bom tempo dentro de museus, principalmente museus que eles desenvolvem a apresentação de arte contemporânea já há algumas décadas, com a simples entrega dos trabalhos de arte para o público. É necessário mediar, que a gente media subjetividades, a gente media a possibilidade de comunicação e sempre com a consciência de que o que surge do contato do público com um trabalho de arte é outra coisa. Se tem uma regra, eu diria que na relação com a arte contemporânea hoje, nosso maior interesse é conversar sobre. A gente vai a museus para entrar em contato com o trabalho e conversar com mediadores, conversar com a equipe do educativo, conversar com outros frequentadores. Se a arte contemporânea pode promover isso, ela talvez ela desgastasse um pouco esse domínio da visualidade, mas isso tudo é muita teoria, e eu pergunto para vocês, quem quiser se dispor a responder, a visualidade ela continua
a ser dominante? Eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, eu e a Cauã estávamos ontem, acho que ontem ou anteontem, conversando exatamente sobre isso, né? Sobre como essa. Aí agora eu vou puxar um pouquinho aqui a conversa para minha área, para a questão linguística, sobre como essa nossa maneira, nossa enquanto sociedade, né, essa nossa maneira de lidar com o mundo muito focada na visão, no sentido da visão, como isso se faz presente na nossa própria linguagem. Antes da gente começar a gravar, a gente estava aqui conversando sobre Big Brother, né, em off, e aí eu falei, eu nunca vi Big Brother, e aí o Acauã falou, não, ver também eu nunca vi, mas, e aí alguém, né, poderia, no caso não aconteceu, assim, eu tô lembrando disso agora, mas ninguém falou, mas alguém poderia falar, não, claro, você não viu porque você é cego, mas todo mundo entendeu que ele estava falando que ele não viu. Sempre tem um. Sempre tem um. Sempre tem alguém para fazer essa piadinha, né? Mas todo mundo entendeu que quando ele estava dizendo que eu não vi, não era no sentido de ver com os olhos, mas no sentido de que ele não assistiu ao programa. E, inclusive, essa é uma questão que é muito engraçada, assim, às vezes as pessoas, depois que eu comecei a ter mais contato com pessoas cegas, né, em função da minha pesquisa de doutorado e até também do trabalho lá no Pedro II, que a gente tem bastante aluno com deficiência visual, eu fui percebendo que para o cego, geralmente, a Cauã acho que vai poder confirmar isso ou não, para o cego, geralmente, isso não é uma questão, né? As pessoas videntes é que ficam melindradas, às vezes, quando se dão conta de que usaram, por exemplo, o verbo ver. Você viu tal coisa? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que, assim, na nossa própria linguagem, a gente usa, por exemplo, as palavras relacionadas ao campo semântico da visão, né? O verbo ver, a própria palavra visão, a sua visão de mundo, o seu ponto de vista. A gente usa o ver como sinônimo de perceber, como sinônimo de ter contato com alguma coisa no mundo, né? E a gente usa isso com a maior naturalidade, a ponto de as próprias pessoas cegas usarem também, porque elas estão inseridas, embora elas sejam cegas, elas estão inseridas nesse mesmo mundo, né? Visual centrada. A ponto da gente falar coisas como eu vi no rádio, né, Cauã? Que a Cauã mencionou hoje, falar, eu vi a notícia no rádio. Como que você viu no rádio? Você ouviu, mas é o ver no sentido de perceber. É lógico, isso é uma questão linguística que talvez não seja da maior relevância, né? Não é uma questão, talvez, para a gente se preocupar em ficar com um preciosismo, né? De, não foi com os olhos, então não é ver. Isso aí é o de menos, mas, assim, é um indício de como a gente é viciado no sentido da visão, né? De como a gente baseia a nossa percepção do mundo única e exclusivamente na visão. E, assim, a gente tem inúmeras formas, né, de perceber o mundo. E a gente fica com essa fixação de que só a visão é algo que vai nos dar uma ideia fidedigna, né, de alguma coisa, expressões como, eu vi com os meus próprios olhos. Então, mas se você vê com os seus próprios olhos, você pode ver errado também, né? Quantas vezes a gente não vê uma pessoa na rua e acha que é alguém que a gente conhece, mas não é, e por aí vai, assim. Eu acho que sim, eu acho que a visão continua, sim, sendo predominante e acho que a gente hoje vive num mundo também sendo bombardeado de imagens o tempo todo. E eu acho que isso é uma coisa que individualmente as pessoas deveriam parar e pensar, né? E pensar no quanto isso pode ser algo limitador. Só para citar mais um estudo aí científico, né, que eu não li, marquei outro dia o Acauã também no Twitter, que alguém compartilhou lá, não li só o resumo, o abstract, mas ela me citou e eu também não li. Pois é, li só o resumo, até porque estava em inglês, gente, e maior preguiça de ler em inglês. Mas, assim, o tema do estudo em si já era algo interessante, né? Era um estudo que tentava estabelecer uma relação entre a cegueira e a menor incidência de problemas
problemas psiquiátricos, né, psicóticos, especialmente a esquizofrenia. Então, nesse estudo, chegava-se à conclusão de que pessoas cegas seriam menos propensas a desenvolver problemas de esquizofrenia e distúrbios psicóticos, justamente por não se fiarem, como nós videntes nos fiamos, no sentido da visão, né? Que pode ser traiçoeiro às vezes. Mas, resumindo, acho que sim. Acho que isso segue sendo um traço muito forte. E eu diria, talvez, que até isso vem se intensificando, né, na medida em que a gente tem tecnologias hoje, em que a gente está, às vezes, com 2, 3 telas simultaneamente. Eu mesma aqui estou agora, nesse momento, olhando para a tela do notebook e tenho umas 2 telas aqui ao alcance dos meus olhos, a televisão e o celular, né? No caso, não estou com todas elas ligadas, mas poderia estar. É a coisa mais comum. Você está ali olhando várias telas e vendo várias coisas ao mesmo tempo, mas e o processamento disso, né? E o tempo de você processar e de você interpretar todas essas imagens que você está recebendo. Pois é, a visualidade, ela segue sendo dominante, sim, e você percebe isso, é só você olhar para a quantidade de texto que vem em forma de foto nas redes sociais. Tipo, não custava você escrever, não, custava assim. Inclusive, hoje mesmo, uma militante que eu respeito muito, a Sabrina Aquino, ela postou, vou postar o print aqui porque eu estou com preguiça de escrever. Então, rola muito isso, falando num campo mais diverso mesmo, né? Além da arte, a visualidade segue sendo dominante. É só você pensar, bicho, a infraestrutura da cidade. Quantos sinais sonoros, quantos semáforos sonoros vocês conhecem? Acredito que com sorte muito poucos. Eu só conheço um. Em quantos lugares você tem alguma possibilidade de ter uma mediação sonora, ainda que seja por um aplicativo, alguma coisa, para saber qual o ônibus que está vindo. E essa é das coisas mais banais possíveis. O metrô aqui no Rio também, você sabe qual é a linha que está passando pela cor do carro, pelo que vem escrito. Não tem nenhuma mediação além disso. E isso, obviamente, como a arte está inserida no contexto sociopolítico, ela vai refletir isso. Por exemplo, uma coisa que rola muito no Twitter. Você tem muitos artistas independentes, artistas plásticos, né? Considerados plásticos, assim, desenhista e tal. Galera que faz desenho, galera que faz caricatura, que faz essas coisas assim. E a galera bota assim no Twitter, gente, compartilha, divulguem as minhas artes aí bota uns 3, 4 fotos das paradas. Mas assim, eu duvido que algum músico, eu mesmo não divulgo meu trabalho, mas eu provavelmente, se divulgasse, não pensaria em falar, poxa, gente, escuta minha arte aí. E isso é uma clara inferência desse sistema visocêntrico no qual a gente está inserido. Porque a própria infraestrutura é coordenada nesse sentido. Enquanto a gente não se livrar de uma dessas duas coisas, ou do pensamento da dominância da visualidade, ou da estrutura, de preferência dos dois, isso vai ser muito complicado de se mudar. A arte, por ter um caráter, costumar ter um caráter, né, nem sempre, mas por ter um caráter geralmente propositivo para algo que ainda não foi pensado, né? Muitas vezes a arte cumpre esse papel, a arte talvez seja um campo mais suscetível a essa mudança, mas de qualquer forma a gente segue numa sociedade visuocentrada, visuonormativa, assim, no sentido de que aí a gente chega no que a gente estava comentando no começo da descrição de imagem, que as pessoas, às vezes, elas não pensam mesmo que alguém cego vai ver, vai, sei lá, querer saber, ou que vai ter alguém cego, alguém que não enxerga. A pessoa simplesmente pega a imagem, bota lá na rede social, ou em algum outro lugar, na porta da casa dela, sei lá, no outdoor, alguma coisa assim. A pessoa não pensa porque a gente tem uma estrutura visuonormativa, né? A norma está dada pela visão. Assim como você, sei lá, um alerta de alguma coisa, alerta de radioatividade, sei lá, um alerta de alguma coisa. Se ficar vermelho, você, sei lá, faz alguma coisa. Se mudar de cor, você faz alguma coisa. Isso são mostras de que claramente a visualidade segue sendo dominante. E essa discussão que eu e a Viviane estávamos tendo é prova disso. Quer dizer, a gente naturalmente associa a visão à percepção de maneira geral, à apreensão da realidade de maneira geral. Às vezes, até ao entendimento, embora isso não seja na totalidade dos casos, mas muitas vezes se associa a visão com entendimento. Por exemplo, é muito comum você ver um comentário de tipo, fulano tá
de frente pro negócio, de frente, metaforicamente mesmo, tá vivendo o fato e não vê que... Blá, 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 blá. Quer dizer, a pessoa não entende alguma coisa. E isso é algo a se pensar, sabe? Algo a se pensar. Também não acho que deva se assumir um tom policialesco. E muitos camaradas cegos assumem às vezes esse tom policialesco. Eu acho que isso não faz muito sentido. E, inclusive, tira muito da nossa... sei lá, a nossa credibilidade, até pela abordagem que se adota muitas das vezes, mas, de fato, é algo pra gente parar e pensar, poxa, será que isso aqui não tem uma determinada implicação? Dá pra mudar? O que dá pra colocar no lugar disso? É necessário seguir até pra pensar as diferentes visualidades, ainda que a gente continue usando as mesmas palavras, mas que a gente pense em visualidade como um conceito amplo, porque, né, reforçando aqui que nós 3, 4, sei lá, já falamos que a imagem ela é consciencial, então a visualidade está muito mais atrelada à consciência do que a interação das partículas de fóton com o aparelho óptico, sabe? O título da minha dissertação de mestrado era uma pergunta. O mal da imagem, e o mal como no sentido de uma enfermidade, no sentido de uma doença, o mal da imagem. O que estava contido nessa pesquisa? Em parte, a pesquisa era voltada para produções de arte para a internet, o que a gente chama de net art, começa nos anos 90. Parte da pesquisa envolvia uma compreensão expandida do que um filósofo tcheco-brasileiro chamado Vilém Flusser, ele disse em alguns dos seus textos. Falo uma compreensão expandida porque é um dos filósofos difíceis de estudar, apesar de ter escrito em português, ele tem algumas deturpações, as interpretações, mesmo de conhecidos leitores de Flusser. E uma delas é a dificuldade de compreender o que o Flusser apresenta para nós como imagem sintética. Resumidamente, o Flusser ele dizia já nos anos 80 que o tipo de imagem que a gente passa a ter com a imagem digital é algo muito distinto do regime de visualidade anterior. A natureza dessa imagem ela é outra. E nós não deveríamos nos relacionar com essas imagens sintéticas ou imagens computadorizadas da mesma maneira como a gente se relacionou com as imagens tradicionais, porque elas não são essa imagem. E o exemplo, já que a Vivian comentou das telas do celular, da TV e do computador, se eu fechar a tela do meu computador, se eu abaixar as abas, abaixar a janela dos programas, aquela imagem desapareceu? Dentro do regime de imagem tradicional, sim, ela desapareceu, porque ela não é essa imagem, ela é um conjunto de códigos. A natureza dela é diferente da natureza de uma pintura, é diferente da natureza de um desenho. Então, quando a gente fala de pintura digital, de imagem digital, ou da fotografia digital de uma pintura, da fotografia digital de um desenho, a gente fala de um conjunto de códigos em que precisa ser mediado por certos aparelhos e que só existe como imagem no momento em que é exibido. Se a gente alertava as pessoas nos anos 80, se nós continuássemos a nos relacionar com as imagens sintéticas da mesma maneira, com os mesmos parâmetros com os quais nós nos relacionamos com as imagens tradicionais, nós teríamos um problema. E esse problema se relaciona com a confiança exagerada na originalidade, na certeza da imagem tradicional. Hoje a gente vivencia isso. Hoje a gente, quem tem um pouco mais de conhecimento sobre tecnologia, sabe que não pode confiar em um vídeo que recebe no WhatsApp. Sabe que aquele vídeo pode ter sido construído em computador, sabe que não há por que você confiar num vídeo só porque ele é uma imagem, numa fotografia só porque ela é uma imagem. Mas o regime de imagem tradicional nos dizia isso. Quando você compreende que é uma natureza distinta, que é algo muito distinto, você deixa de confiar. Aquilo deixa de ser uma verdade para você. Aquilo não é o parâmetro pelo qual você analisa as informações que chegam até você. Você muda a relação. E nesse sentido, a imagem ela se tornou um mal, ela se tornou uma praga, porque ela deturpa a nossa relação com as verdades.
que estão à nossa volta, deturpa a nossa relação de interpretação. E a gente ainda não aprendeu a se relacionar com as imagens sintéticas. Na prática, nós não temos formação nenhuma para nos relacionarmos com as imagens sintéticas. Nós repetimos, e esse era o alerta do Flusser lá nos anos 80, ele falava, se vocês repetirem isso, vocês vão aos poucos perder a capacidade de pensar. Isso é pesado, é estranho, e muitas pessoas que leem o Flusser têm dificuldade de aceitar essa crítica dele, porque isso inclui que a própria pessoa que analisa o texto, ela pode estar submersa nessa falha, na não aceitação de que o que ele chama de cálculo da imagem, de base da imagem, é algo muito distinto. Então essa é a última questão que eu queria colocar, e já como algo positivo também, quais as possibilidades que a imagem sintética, que a imagem computadorizada, que essa imagem do código, ela nos dá. E eu vou já tirar a primeira, assim, que é o que o Acauã nos trouxe já com os comentários dele, né? A imagem digital, a imagem sintética, ela permite que aquela imagem seja complementada. Uma pessoa que não enxerga com os olhos, ela pode ter acesso a uma imagem sem que você tenha um outro indivíduo de carne e osso do lado para poder te descrever aquela imagem. Ela pode já vir com a descrição. Eu digo mais. A gente tem hoje ferramentas que permitem que uma imagem que ela não tem uma descrição prévia, ao ser colocada na tela, por ser código, ela possa ser lida como código e te apresentar uma descrição. Isso são possibilidades que elas só existem no regime das imagens sintéticas. Isso não existia antes. Essa questão é uma vantagem, realmente, que é o que eu ia comentar. Porque você pode colocar... Se você, no caso de como funciona no Twitter, né, e no Instagram também, nas fotos de feed, se você colocar uma descrição, quando eu passar com o meu leitor de tela, eu vou ler a descrição que você colocou e isso não vai interferir em nada na sua imagem, que é algo que às vezes, sei lá, preocupa as pessoas, não sei porquê. Ah, mas, poxa, por que eu vou colocar a descrição se a imagem já tá ali? Então a descrição fica dentro da imagem. E eu acho, a Vivian que sabe melhor disso, mas eu acho que só dá pra você ver a descrição se você fizer, sei lá o que, na foto e clicar, sei lá. Mas se você tiver no celular, eu nem sei como é que faz pra ver. No computador você consegue ver se você acessar lá o código-fonte, alguma coisa assim. Mas, no geral, passa batido. Você só tem contato mesmo com a descrição se você estiver usando o leitor de tela. Ou se você for atrás, porque você quer ver se tem uma descrição, aí você tem que procurar, né? Mas para nós videntes não aparece, não fica explícita não a descrição. Pois é, e isso é uma vantagem que a gente consegue uma convivência maior. Não sei, talvez tenha uma outra vantagem nesse mesmo sentido, no sentido de que, por exemplo, de que isso possibilita um cego criar uma imagem. Um cego que seja um programador muito bom, codificar uma imagem. Eu conheço cegos que são programadores muito bons, inclusive. E o dia que sentar para aprender a fazer isso, vai fotografar melhor que Andy Warhol. Como é código, né? Se você escrever o código e salvar o arquivo, é uma foto que você tem. Então, isso pode ser positivo, né? Porque ultimamente está usando isso tanto... Se está usando isso tanto para ferrar as pessoas, mas eu acho que pode ser uma vantagem também, né? No caso de você ter, cara, um cego que faz uma arte digital de uma parada, e isso seria muito top. Fico até pensando, não sei se você é um consumidor do cinema, mas essa é outra possibilidade também, a gente conseguir ter descrição automatizada para cenas no audiovisual. Então aí se liga videomaker, você, jovem videomaker, velho videomaker, você pode já pensar as suas produções já para audiodescrição. Isso hoje em dia já é muito utilizado, felizmente, já é mais utilizado, não tanto quanto poderia, mas é uma das facilidades do digital. Eu falei, você tem hoje códigos muito bons que eles são capazes de identificar o que está presente em uma imagem digital e produzir uma audiodescrição. Você fala, a gente confia tanto e quer tanto o regime da visualidade que às vezes a gente tem que brigar para saber que uma imagem ela precisa também ser respeitada como imagem. Ao respeitar a imagem como imagem, a gente propicia acesso. Um exemplo, agora a gente está gravando esse podcast num período de reclusão social, de afastamento social, muita gente de quarentena, e as faculdades, principalmente, elas têm começado a transpor as suas aulas presenciais para EAD. Especificamente na faculdade que eu trabalho, houve sempre a recomendação ali durante esse período de realizar videoaulas. Eu realizei audioaulas.
Eu não vejo razão nenhuma nas disciplinas que eu leciono, que são de metodologias, de eu trabalhar com videoaulas. O áudio está funcionando muito bem. As minhas alunas não reclamaram até o momento e eu não vejo razão para usar. Mas é uma insistência na gravação de videoaulas. Outros sistemas de EAD também que pedem que você grave um vídeo explicativo para responder as perguntas dos alunos, quando não há razão para a imagem ela aparece ali como algo supérfluo. Simplesmente tem que estar, porque se não tiver, você não confia tanto. Mas isso mostra como que é aquilo que você tinha falado, se a gente ainda vive nesse mundo que ele é visuocêntrico, né? A visão ainda comanda muitas das nossas relações. E tem umas coisas que realmente não fazem sentido. Eu trabalho com ensino à distância e em alguns pontos eu entendo querer trazer a imagem no sentido de aproximação afetiva, etc., mas ela não é cabível em todo momento, sabe? Se você tem uma videoaula, como você disse, que é uma explicação de conteúdo e que muitas vezes ela é mais objetiva, ainda mais que não é um momento que ele é síncrono, né? Ele é assíncrono, você não tá ali conectada ao mesmo tempo com aquela pessoa. Então não faz sentido você colocar um excesso de elementos que não estão funcionando necessariamente para aquele momento. E o que dentro da pedagogia, dentro de ensino à distância, o que eles vão afirmar é que a imagem em relação ao rosto da pessoa que está ali dialogando, ela pode fazer uma conexão que ela é mais pessoal. E para quem trabalha principalmente com podcast, toda vez eu me deparo com isso, eu fico pensando, mas a carga sonora que a gente está ouvindo aqui agora, você tem uma personificação daquilo que você também está ouvindo de uma voz. A voz, elas também se tornam uma imagem, né, uma apreensão subjetiva, mas vai tentar convencer nesse sentido, porque como a visão ela ainda é aquela que manda, mesmo no ensino à distância, tudo se torna visão. Então, mesmo que você tenha uma videoaula que foi gravada ano passado, que vai ser passada agora, tem que ter ali o rosto do professor. Salvo quando você tem, sei lá, uma live que você está ali junto com os alunos naquele momento, e aí você atende a diferentes públicos, ok, mas por que não exercitar outros tipos de conexão? Isso realmente se torna um problema, ainda mais agora que a gente está em isolamento social e tudo quer se tornar EAD instantaneamente, e sem trazer toda a criticidade que tem ali em volta do próprio sistema, né? E Fabiana, você estava falando sobre essa identidade, né, que a gente percebe, por exemplo, na voz, quando você grava um podcast, não é simplesmente o conteúdo estritamente textual ali do que está sendo dito, mas, enfim, há uma série de elementos da voz que carregam sentidos, né, que carregam uma identidade, e eu relacionaria isso com o que o Rodrigo e o Acauã estavam colocando ali de possibilidade. Por exemplo, hoje, né, a gente já tem recursos que, claro, ainda estão sendo desenvolvidos, acredito que no futuro próximo isso vai estar muito mais avançado, mas assim, já existem tecnologias de reconhecimento e descrição automática de imagens, e isso é muito legal, né? Eu mesma trabalhei durante o meu doutorado com tecnologia assistiva, não de reconhecimento de imagem, né? Síntese de fala, mas assim, a tecnologia, a automatização é muito interessante e em muitos casos ela é fundamental para aumentar a autonomia, né, da pessoa cega, porque assim, na verdade, para permitir a acessibilidade da pessoa cega a um mundo tecnológico que é esse mundo em que nós estamos vivendo, né? Mas a gente também não pode entrar numa de que a tecnologia vai resolver tudo e ignorar o fator humano, assim, porque o que acontece? Quando você faz uma descrição, né, de uma imagem, quando você faz essa tradução, para usar o termo que a Fabiana colocou, essa descrição vem carregada de sentidos também, né? Então, por exemplo, eu vejo que o Tiwi, que comanda lá o perfil de vocês no Twitter,
O Chewy posta as imagens e posta sempre com as legendas acessíveis visíveis, né? Não coloca lá no campo de descrição alternativa, mas coloca no próprio texto do tweet. Eu acho que é uma opção, também é interessante e é legal, porque reforça isso para os videntes, né, que veem o tweet. E eu acho muito legais as legendas, porque elas não são qualquer descrição, elas têm uma personalidade, né? O Akawan fala que minhas descrições são em HD, eu fico toda prosa, mas assim, quando eu faço a descrição da imagem, eu vou selecionar o que eu vou enfatizar ou não, o que eu julgo que é mais importante ou não de ser descrito naquela imagem, e cada pessoa, da mesma forma como você tem o seu estilo de escrita, o seu estilo estético na hora de tirar uma foto ou, né, fazer um desenho, uma pintura, você também, ao descrever uma imagem, vai imprimir ali um estilo, uma personalidade, uma identidade, que também é uma informação importante, né? Então eu acho assim, a tecnologia e a descrição automática de imagens, ela é bem-vinda. Qualquer tecnologia que venha para facilitar, né, a vida das pessoas e aumentar o nível de acessibilidade e mesmo de conforto é bem-vinda e pode ser interessante, mas uma coisa não exclui a outra, porque é muito fácil, uma vez que essa tecnologia esteja disponível, as pessoas aderirem a um discurso do tipo assim, tem o computador faz isso, então ninguém não precisa contratar alguém para fazer audiodescrição, não precisa pagar uma pessoa para isso, porque não tem interesse político, né? Tipo, os cegos vão se contentar com isso aqui, tá bom, para eles isso aqui tá bom, né? A descrição que o computador faz tá boa. E não sei se é bem por aí, sabe? Eu acho que não dá para substituir o fator humano nesse sentido. Eu tava pensando justamente nisso, né? Às vezes eu não conseguia externar o meu sentimento, eu não tava sabendo dizer exatamente. Porque assim, é uma vantagem, não deixa de ser uma vantagem, Rodrigo, isso que você colocou, da questão de o computador já identifica e te escreve. Não deixa de ser uma vantagem, mas aí a gente precisa entrar um pouco na discussão dos níveis de acessibilidade, que você pode ter acessibilidade nos mais distintos níveis, acessibilidade espacial, acessibilidade econômica, acho que é considerado um nível também, se não é eu considero, e acessibilidade atitudinal, são principalmente 3 tipos de acessibilidade que existem. Quando eu vou lá nos tweets, como eu estou fazendo praticamente todo dia, e falo, gente, descreve, por favor, eu estou propiciando, eu estou cobrando, e acredito que propiciando também num certo nível, né, ao provocar as pessoas, uma acessibilidade que ela é física, né, é imediata, é pragmática, no sentido de que, descreve a imagem para poder saber o que é, né, provocando também uma reflexão do tipo que Vivian e Fabiana, principalmente, estão tocando aqui durante todo o episódio, que é do vício na visão e como isso pode e deve ser expressado de outras formas. E muitas pessoas, eu percebo, né, muitas pessoas acabam levando isso pro resto, assim, da vida. Inclusive, é engraçado, porque eu percebi uma mudança de atitude no próprio um perfil que foi criado, chamado Tinderware, né? E aí eu pensei, cara, eu vou só de sacanagem mandar uma mensagem pra eles pedirem pra eles escreverem a foto pra ver o que eles vão falar. Só que foi o perfil que melhor me recebeu, assim, e aí começaram a descrever as fotos e comecei a perceber uma diferença no tratamento da galera, né, a respeito do cego, da situação do cego nessas relações interpessoais, assim. Então, é importante o que a Vivian tá falando, porque o fator humano modifica o humano também, não modifica só o pragmático. Do mesmo jeito que a audiodescrição. Você tem audiodescritores diferentes, e eu tenho, de certa forma, assim, audiodescritores de estimação, vamos dizer, e porque é aquele cara, aquela moça, aquela pessoa que descreve de uma maneira que fala comigo, que me toca de alguma forma, que de repente outra pessoa não gosta. Mas eu acho que tudo isso que eu tô falando é problematização e não negação, sabe? Eu acho que é óbvio que é uma vantagem, sabe? Até, sei lá, pode ser uma solução no sentido de você poder usar emergencialmente. Uma TV, por exemplo, que venha com isso embutido, e aí você tá vendo uma parada e caramba, isso não tem audiodescrição não, aí você vai lá e aperta e sei lá, e a TV descreve pra você, não sei, tô viajando aqui, mas acho que é possível. Mas acho que o fator humano precisa ser empregado para benefício dos próprios humanos mesmo, em geral, para benefício do conjunto da sociedade.
Gente, o papo tá uma maravilha. A gente, é claro, a gente não chega a conclusão e solução perfeita jamais. Em algum momento a gente tem que encerrar a conversa. A gente já tá aqui, vai bater 2 horas de gravação, com os extras também, que a gente aqui bateu um papo antes de começar, né, a gravar o episódio mesmo. Mas eu vou chamar vocês já para as mensagens finais, assim, pra gente já realizar um encerramento. Então eu quero que vocês tenham alguma mensagem final, alguma coisa que vocês acreditem que a gente precisa comentar, que a gente deixou de lado, que não dá para encerrar o programa sem falar disso também. E já, junto às mensagens finais, eu quero que vocês já, se tiverem indicações ou divulgações também de trabalho que vocês consideram que vale a pena comentar agora. Cauã, qual seria a sua mensagem final a partir de tudo que a gente conversou aqui hoje e possíveis indicações e divulgações? Pelo amor de Deus, descrevam as imagens que vocês postam. Não, brincando, falando sério, né? Pelo amor de Deus. Cara, minha mensagem é: reflitam realmente, verdadeiramente, sobre tudo que a gente falou aqui. Porque eu falei relativamente pouco, não dentro do programa, mas assim, dentro do que tem para falar a respeito disso. Mas eu acho que a reflexão leva aos lugares onde a gente precisa chegar. É importante detalhar uma coisa que eu falei muito aqui de visocentrismo, e ele leva a capacitismo, que é uma opressão real e concreta e material que se expressa na vida das pessoas. É importante pensar, assim como se está pensando muito saudavelmente, às vezes de forma meio cagada, mas enfim, está pensando sobre racismo, sobre misoginia, sobre LGBTQ-fobia, e é preciso pensar também sobre capacitismo. E é bom que vocês levem tudo que foi pensado aqui, vocês aqui painelistas, como o pessoal do lado B gosta de chamar, e vocês ouvintes também, levem daqui essas reflexões todas e comecem a pensar, porque o que é que isso causa? O que é que tudo isso que a gente está discutindo e a dominância de uma visualidade sobre outras leva? O que é que pensar um sentido como mandante de todas as relações sociais leva à exclusão da existência mesma de outros tipos de pessoas que expressam e exercem a sua visualidade de outra forma. E isso é muito sério, muito grave, e leva a situações horrorosas, como o que aconteceu outro dia lá na hashtag Deficia Awards, que uma galera se juntou para dizer que os deficientes, as pessoas com deficiência, não tinham que estar postando foto lá, porque deficiente não tem que postar foto em lugar nenhum, basicamente. Então reflitam sobre isso. Eu vou me indicar primeiro, né? Se quiserem me seguir lá no Twitter, @segue_tuanal. O Rodrigo vai botar na descrição como é que escreve. Leiam-me no Língua Livre. Não acho que seja nada exemplar não, mas eu tento dar minha contribuição dentro do que eu posso, o espaço que a Vivian me cedeu aí de maneira extremamente nobre. Cara, eu não tenho muito material sobre o que a gente está discutindo de leitura, assim, de estudos, né? Quem tem Twitter, eu indico que sigam @Mila mesmo, que é uma pessoa que eu endosso demais. E o @Daredevil também, DERIDEVIO, que são 2 arrobas que falam muito sobre isso. Infelizmente, a gente não tem ainda muito espaço acadêmico, muito incentivo para escrever isso de forma acadêmica e deixar lá postulado enquanto produção científica. Tem muita coisa em inglês, mas aqui a gente ainda tem pouco espaço, infelizmente. Mas, assim, sobre esse tema, recomendo que vocês leiam principalmente o primeiro capítulo de Marxismo e Filosofia da Linguagem, do Mikhail Bakhtin, que é onde fala essa coisa da relação da imagem com os signos e com a consciência. Quem tem saco para ler Academia Linguística pode ir lá, pode ler o livro todo também se quiser. É basicamente isso que eu tenho para indicar. Tem um site também, cegosbrasil.net, onde tem uma série de materiais com audiodescrição. Muita coisa mesmo. Tem a Casa de Papel, audiodescrita. Para quem quiser ter contato, ver como é que é a audiodescrição, saber que diabos é isso, vai lá ver. E creio que é mais ou menos isso que eu tenho para indicar. E ouçam Stevie Wonder também. Apoiem os cegos na vida. Maravilha. Todas as indicações aqui, tudo que a gente comentar, vai estar na descrição do episódio, linkado. E Vivian, suas palavras finais. Vamos lá. Bom, vou reiterar aí o apelo do Cauã. Descrevam suas imagens, crianças. Vocês vão... Cara, às vezes no começo a gente esquece. É normal também. Eu acho que é uma vida inteira, né? A gente
não pensando sobre isso, e eu mesma comecei a me preocupar mais realmente com essa questão depois que eu comecei a trabalhar com isso, e aí isso vai se tornando algo tão natural e tão automático que depois você sente até falta se você não te escrever. E eu vou estender aí, o Acauã estava falando, né, fazendo esse apelo para o pessoal das redes sociais, do Twitter principalmente. Quem tiver dúvida, aliás, gente, é só ir nas configurações do Twitter, tá? Na parte de acessibilidade, e que você vai poder, sempre que você postar uma imagem, vai aparecer lá o campo de descrição alternativa. Mas eu vou estender também esse apelo. Eu sei que tem muita gente aí, ouvintes do Não Pode Tocar, que são acadêmicos, né? Estudantes, pesquisadores. E, cara, para mim foi uma parada aí ao longo do meu processo de escritura da minha tese, foi essa coisa das descrições, né? Eu não sei quem foi que falou aí ao longo da nossa conversa, acho que foi a Fabiana, ou foi o Rodrigo, não sei, sobre como às vezes a gente vê uma coisa e na verdade a gente não está entendendo. E aí quando eu, escrevendo a minha tese, fui lá fazer a descrição de todas as imagens, né, inclusive dos gráficos, é que eu fui perceber que muitas vezes a gente coloca um gráfico lá e a gente não entendeu direito o que aquele gráfico está dizendo. E nisso que você faz esse exercício da descrição das imagens, incluindo aí não só ilustrações, né, figuras, fotografias, mas também gráficos, esquemas. Quando você começa a fazer esse exercício, além, obviamente, né, do fator acessibilidade, que é algo imprescindível, você descobre que isso é um puta de um exercício de leitura e interpretação e produção de texto, né? Porque às vezes você mesmo fez o gráfico, fez o esquema e você corta um dobrado para colocar aquilo depois em palavras. Então, o pessoal aí que está escrevendo seu TCC, sua dissertação de mestrado e sua tese de doutorado, coloquem descrição das imagens também, que isso não só é importante para promover a acessibilidade, como também vocês vão perceber que é um exercício importante para a gente mesmo entender o nosso texto. E o que mais que eu tenho para falar? O Alto Jabá, né? Ouçam o Língua Livre, né? Acessem lá o nosso site, leiam os textos do Acauã no lingualivre.com, ouçam lá nossos episódios. A gente está meio parado agora porque com essa pandemia aí de coronavírus, né? Nossas gravações geralmente são presenciais, a gente grava em estúdio. Aí tivemos que cancelar as gravações que já estavam marcadas. Enfim, a gente vai ver aí se consegue fazer umas gravações remotas enquanto perdurar essa situação. Mas, enquanto isso, quem não conhece ainda, vai lá, escuta os episódios antigos. Tem o Calafrio também, que são contos, né, dramatizados, de suspense. Vou dar umas sugestões, falando aí do mundo podcastal ainda. Tem um podcast que é o Papo Acessível, do Fernando Scalabrini. Ele é cego, até foi uma pessoa também com quem eu conversei nesse processo aí da elaboração da tese. Então, sempre são episódios relacionados à acessibilidade, não só acessibilidade para pessoas cegas, mas acessibilidade de modo geral. Eu queria indicar um filme que muita gente já deve ter visto, talvez é um filme ficou bem famoso, né, que é o Corra. Muita gente viu, muita gente gostou e, claro, a discussão central ali, né, além da história de suspense e terror, mas tem uma discussão que atravessa ali da questão do racismo. Aliás, leiam o texto do Acauã sobre racismo e cegueira também, mas tem um detalhe ali naquele filme que passou meio despercebido, não é o mote central do filme, mas que eu acho muito legal, que é um personagem coadjuvante, que é um crítico de arte cego. E aí tem uma cena ali em que ele fala um pouco sobre isso, que eu acho que valeu o filme inteiro pra mim. Se o filme fosse todo ruim, que não é bom, mas se fosse o filme todo ruim, teria valido só por aquela cena. E um outro filme que, gente, eu vou confessar a vocês que eu não terminei de ver, porque eu comecei a ver no outro dia, e lá ele deve ter umas 2 horas, mais ou menos, e lá pela metade eu fiquei com sono e eu fui dormir. Mas dessa metade que eu vi, eu gostei, que tá na Netflix, A Vida e Arte de Stanisław... como é que fala isso, gente? Não sei. Żuławski, alguma coisa assim. Vida e Arte de Stanisław Żuławski, que é um artista, cara, muito doido. O cara é um escultor, multi-artista. Lá pelas tantas no filme, é um documentário, na verdade, né? Fala sobre
a vida e a obra dele. Lá pelas tantas, eles falam, né, que ele tinha um problema de visão, eu não sei exatamente o que era, ele tipo uma queimadura que ele teve na retina, e aí ele fazia todas aquelas obras de arte que são bem incríveis, e ele enxergava tudo com um buraco preto, né, um ponto preto enorme no meio. E acho que é uma questão aí também que tem a ver com isso tudo que a gente estava discutindo. Cara, eu acho que é isso. Um outro filme também que eu posso recomendar pro pessoal assistir também é um clássico. Quer dizer, na verdade, esse é um clássico mesmo, né? O Milagre de Anne Sullivan, né? Que é baseado numa história real de uma professora lá nos anos de sei lá quanto, 1900 e lá vai bolinha, não sei, não lembro agora, gente, mas o filme em si já é antigo e a história é mais antiga ainda. Uma professora que foi contratada por uma família para tentar educar, lidar com a filha dessa família, que era uma menina surdo-cega, né? E aí ela, enfim, na época não havia ainda ninguém que se debruçasse sobre isso, que trabalhasse, né, com surdo-cegueira. Hoje em dia a gente já vê aí muita gente que estuda, que trabalha, que se dedica a desenvolver técnicas pedagógicas para trabalhar com pessoas que têm esse tipo de deficiência, mas ela foi lá na raça mesmo, tentando descobrir como lidar com aquela situação, e até então a menina era mantida como uma espécie de, sei lá, de bicho, né, pela família, e é um filme muito emocionante também, quem não viu, vale a pena, muito bonito. E acho que é isso que eu tenho de recados. Posso postar mais uma fica indicação? Em casa. Isso, lave as mãos. Pelo amor de Deus, não sai na rua, não. Uma outra indicação, que é um filme que eu pessoalmente não gostei muito, mas que eu acho que é uma reflexão importante que a galera esquece, que é um filme nacional, chama Hoje Eu Quero Voltar Sozinho. Basicamente, é a história de um cara cego que é gay. E aí ele tem um histórico de um pouco de dependência da família e tal, só que ele começa a se sentir incomodado com isso porque ele se apaixona por outro rapaz e ele, enfim, começa a se sentir incomodado porque ele quer viver o amor dele, né, de maneira autônoma. Basicamente, é esse o mote do filme. As indicações, novamente, estão todas aqui na descrição do episódio, tá lá no notamanuscrita.com. Fabiana, suas palavras finais, indicações? Eu vou ser bem breve, eu só tenho realmente a agradecer o Cauã e a Vivian por ter participado, né, dessa conversa, de tudo o que eu ouvi e aprendi hoje, sabe, de repensar também, de me atentar a esse meu próprio processo de reeducação. Eu acho que eu nunca fiz uma descrição de imagem e agora eu fico me culpando e pensando, gente, meu cachorro tá fazendo isso, por que eu não faço? Que vergonha. E sabe, de repensar todas essas necessidades e de que é possível a gente expressar a visualidade de outra forma, como a Vivian disse, né, e que dá pra gente se encontrar nesse meio, né. Falando ainda dessa questão de descrição de imagens, além de cego namorar, beber e tudo mais que a gente estava falando, é bom lembrar, gente, já que a gente está nesse mundo capitalista, que cego também compra, cego também consome. Então você, pessoa que tem sua lojinha virtual, né, sua lojinha no Instagram, descreva as imagens dos seus produtos, né? Porque o cego também compra roupa, né? Usa maquiagem. Tem até uma menina cega que tem um canal de maquiagem no YouTube, gente, a gente que é vidente fica besta, né? Porque ela se maquia 500 vezes melhor do que eu. Mas, assim, descrevam vocês também que tem lojinhas virtuais aí, porque ainda mais em tempos de coronavírus, que tá todo mundo comprando pela internet, é um nicho, né, de mercado que as pessoas esquecem que existe. Nossa, sem dúvida, e se a gente for pensar, ainda mais que essa questão, né, da pandemia, ela meio que tirou a gente desse lugar comum de vivência, como se a gente estivesse realmente acomodado, e mostrou alguns pontos, né, que precisam ser repensados e pensados realmente de um atendimento a várias outras pessoas, né, seja pessoas que são cegas e também idosos que não podem mais sair de casa. Enfim, acho que vale a gente repensar muito do modo como a gente vive, de fato. Bom, de indicação, assim, de material mesmo, eu
realmente fiquei meio perdida, assim, do que eu ia indicar, mas tem um jogo que eu vi muito pessoal falando sobre essa questão, né, igual vocês falaram, que cego também faz sexo, cego vive, então imagino que cegos também joguem, né, gostem de jogos, e aí eu vi um cara comentando na internet, aqui num tweet, que um dos jogos que ele começou a jogar e que ele achou que era bem interessante por aproximar dele conseguir jogar com a irmã dele, que é vidente, foi a Blind Legend, que é guiado Esse só... jogo é sensacional. Nossa, eu fiquei muito boba. Eu falei, gente, eu quero muito jogar isso. Porque é um jogo, né, que pelo que eu entendi, ele é guiado pela questão sonora. E é isso. Então, Exato. achei isso fantástico. De ser também uma porta de entrada para uma intercomunicação, né? Porque às vezes a gente pode também criar uma situação meio caricatural, né, para um jogo que ele é só sonoro e fazer com que essa pessoa que ela é vidente, ela crie uma empatia falsa, sabe? Eu não sei se vocês estão me entendendo, mas sempre tem essas relações meio de uma forçação, mas eu achei que esse jogo, ele cria esse espaço, né, de uma convivência ali que pode ser interessante de troca. Eu fiquei muito fascinada de querer jogar. Enfim, mas acho que seria mais essa indicação, assim, que me veio à cabeça. Uma ótima indicação. Eu também vou fechar aqui só reindicar, né, o texto que deu base para a nossa discussão. Então, terminou de ouvir o podcast, acessa o Língua Livre. Tá linkado aqui na descrição do episódio também o texto Artes, visuais, do Acauã. Tanto, a gente autocomplementa aqui. O texto complementa a nossa discussão complementa o texto. Também vou muito na indicação da Vivi, é um filme que eu gosto muito também. É O Milagre de Alice Sullivan, do grande Arthur Penn. Acho que o filme é lá da década de 60, então... Para quem não está acostumado com um filme antigo, é uma boa experiência também. Acho que ele é de 62. Gostava muito dos filmes do Arthur Penn. E uma indicação que eu acrescento aqui é um podcast que tem como host um cego. É um podcast sobre literatura. Podcast do meu amigo Samuel Muca, também conhecido como Garçom Caolho da Amazônia pós-apocalíptica. Boteco dos Versados. Você acessa o Boteco dos Versados. Tem episódios tanto... sobre PCDs, mas tem episódios sobre literatura, né? Porque essa é realmente a temática dele. Aliás, o Sidney Andrade, que foi comentado pelo Acauã, o @Daredevil, ele participou de alguns desses episódios também. Então fica essa recomendação, tá linkado aqui. Quem tá interessado em literatura, o Boteco dos Versados. Gente, acho que é isso. A gente tá aí mais um Não Pode Tocar, encerrando. Você gostou? Não gostou? Concorda? Discorda do que a gente falou? Com o que a gente falou? Tem comentários? Complementos? Fala com a gente. Você pode entrar em contato com a gente por e-mail, pelo nãopodetocar@gmail.com, também pelo perfil oficial do Não Pode Tocar no Twitter e no Instagram. Todos estão linkados aqui na descrição do episódio. É o @nãopodetocar. É o trocadilho mesmo, então é o pod com o D mudo. Os perfis de todo mundo também, os perfis pessoais vão estar aqui na descrição do episódio. Se você quiser saber um pouco mais do que a gente produz, você pode acessar notamanuscrita.com. Lá você encontra textos, contos, ilustrações, vídeos, vídeo performances, algumas coisas esquisitas que o pessoal das artes produz, além de todos os outros episódios do Não Pode Tocar, o Pataquadas, o Não Pode Chorar. E vou lembrar também que você pode considerar apoiar financeiramente o Não Pode Tocar pelo PicPay. No PicPay a gente também é @nãopodetocar. No final da descrição deste episódio, no final dessa postagem, você encontra o link para o nosso perfil. Você pode tanto assinar o nosso plano mensal de apoio de R$5, 5 golpinhos, ou fazer uma contribuição esporádica pelo perfil. Acho que é isso. Tenho só a agradecer esse episódio maravilhoso. Ô Rodrigo, é bom lembrar a galera que você não precisa estocar álcool gel. Você precisa usar esse dinheiro para apoiar o Não Pode Tocar. Olha só, esse que eu gosto, sabe? Com certeza. Gente, obrigadíssima, foi ótimo. Adorei participar. Quem vinha só da Pitaco, né? Assim, a pitaqueira deu contribuições ótimas. Caramba, né?
Cauã, muito obrigado aqui pela participação, cara. Nada, obrigado você, rapaz. Muito obrigado por ter me convidado. Pra mim é uma honra imensa estar aqui no podcast que eu gosto, respeito e admiro. Muito obrigado. Impossível, injusto esquecer que há contribuições do Rodrigo no texto também. Então, muito obrigado pelo seu assessoramento. Me abriu várias reflexões, até porque ele é pesquisador de arte, né? Eu existo só. Enfim, muito obrigado aí pelo espaço. Agora... É muito bom estar falando sobre essas coisas num espaço tão maneiro, tão legal. Ô, Cauã, fala pro pessoal aí rapidinho, quantos anos você tem mesmo? Deixa eu lembrar, 19. Esse garoto tem 19 anos, tá, gente? Vem aquele comentário, né? Quando eu tinha 19 anos, eu tava lambendo parede. O mais escandaloso não é ele ser cego e gostar de desenhar, não, gente. O mais escandaloso é que esse garoto tem 19 anos. E já tem essa bagagem toda. Não é, cara? Ó, é nesse clima de rasgação de seda, então, que a gente encerra nosso episódio de hoje. Se nada der muito, mas muito errado, semana que vem a gente tá de volta. Bora todo mundo, dá tchau. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Tchau, gente. Valeu, falou. Até. Vou pedir também para que, na medida do possível, quando vocês não estiverem falando, se possível deixar o microfone no mudo. Não é uma regra que ela vai gerar punição. Então, se acontecer dos microfones não estarem no mudo... Perde estalecas. Quem não mutar o microfone perde estalecas. Pô, você é a última pessoa que eu achei que você ia fazer uma referência a BBB, porque você estava reclamando de Eu também, cara, eu ia falar agora. Aí é que tá, eu nunca vi o BBB, nunca. Pra não falar que eu nunca vi, eu assisti 2 minutos outro dia, porque eu liguei a TV e tava passando e, tipo, eu vi menos de 2 minutos. Mas só que o povo fala tanto desse BBB no Twitter que eu já... Não, então, eu também, eu vi menos do que ver mesmo BBB, assim, de parar pra ver, eu não vejo, até porque não tem TV aqui em casa. Mas assim, eu sou twitteiro, então eu conheço a trama toda do bagulho já tem torcida e o caralho. Não, você tá engajado, Cauã. Pô, você tá engajado, cara. Te falar que eu assisti o primeiro e o segundo BBB só, e eu não lembro direito mais. Aí desde então eu nunca havia assistido. Agora eu voltei... A primeira e a segunda edição, no caso? Sim. Agora eu voltei pra assistir, cara. Não, eu era nascido já. Me respeita que eu era nascido sim. Eu nasci no meio da primeira. Então, a primeira foi um evento nacional. Se eu te falar que eu tive uma professora, eu tava no ensino médio, acho, na época. Eu lembro. O primeiro foi o do Bambam, né? Foi, Bambam. cara. Tem uma professora minha que tirou licença pra poder ficar em casa 24 horas com um pay-per-view acompanhando. Ela passou aqueles meses todos pedindo comida em casa. Toda vez que eu ia lá, cidade do interior, né? Eu ia lá, ela tava de pijama, de hobby, dentro do quarto. Ela mal saía do quarto. E assistindo direto, cara. Esse foi o nível de comprometimento da galera. Não sei, eu achei o filme um pouco fraco, mas acho que vale a reflexão. Talvez porque eu acho tudo isso tão normal, mas a grande maioria das pessoas não acha, né? Então acho que é legal, até para lembrar que pessoas cegas não só gostam de arte, não só também gostam de arte, como também gostam de pessoas, tá? A gente ama também. Cego namora, cego transa, tá? Cego transa bastante, exatamente, bebe, faz tudo. Eu tava tentando dizer isso de uma maneira bonitinha, Vivian. Pois é, eu escrachei logo, né? Tem que ser, cara. Vocês estão falando. E eu pensando que na época que eu era solteiro e usava o Tinder, eu não coloquei descrição das minhas fotografias no Tinder, dei muito mole. Desgraçado. Muito bom, gente. Adorei. Cara, agora eu vou ligar o ventilador. Ai, gente, amei. Que dó, meu Deus.